projeto das visões e das transversalidades dinâmicas para a história e cultura militar, quer dizer, foi um bocadinho, eu sei que é um bocadinho fora do baralho para o contexto do INED, mas também hoje em dia também se está a olhar com outros olhos, passa a redundância, para aquilo que é a história e cultura militar, até porque de repente, de um dia para o outro, se vamos a buscar exemplos, começou-se a falar no turismo militar, na valorização do património histórico militar, sem necessariamente ter uma carga bélica ou de apologia da guerra. E aí pareceu-me, dentro do contexto também de uma mudança de mentalidades que a própria escola e né, também começaram a apresentar, portanto, mudanças de paradigmas e de uma tolerância no bom sentido de novos projetos, pareceu-me na altura com uma equipa fundamentalmente feita com os meus mestrandos e orientandos, investigadores. Eu fiz uma equipa praticamente na altura de investigadores estudantes, até por causa de uma nova, não é novo, é algo que nos encorajam a integrar os estudantes ao processo investigativo de criar este projeto. Só que na equipa tenho o Johnny Luís Pires, que ainda é estudante da licenciatura, portanto, que está comigo a trabalhar as áreas da recriação histórica, que é a história viva, a história viva, a recriação histórica e a ligação à educação para o património e a educação em si, porque nós estamos na Escola Superior de Educação. Portanto, o Johnny Luís Pires, que está no momento de concretizar a licenciatura, a integrar a equipa, até para trazer alguém da licenciatura em si. Depois, temos a doutora Renata Marques, o Dr. João Paulo Luz, a doutora Delfina Jagundo e o Dr. Paulo Eito Pereira, que na altura eram estudantes do segundo ano do mestrado, e os seus próprios mestrados eram dos chamados outputs, resultados esperados. A Renata foi trabalhar esse no seu mestrado e dentro deste contexto também da defesa da história e da educação patrimonial, com o seu mestrado teve turmas do colégio, que eram turmas piloto, a criar, e foi protocolado com o projeto Porto Liberal, que é um projeto ao qual eu pertenço, também da cidade do Porto, que envolve vários parceiros, levar isto dentro do programa curricular como dissertação, ou tese mestrado, ou projeto mestrado, com esses tais recursos educativos, recursos esses que possivelmente podem ser aplicados em qualquer escola. Portanto, aquilo não eram recursos, e que foram aqui investigados, não eram recursos só para aquele contexto, eram recursos para qualquer contexto escolar e até um bocadinho mais transversal que o escolar. Portanto, era multiuso, tentamos criar recursos que fossem usados em qualquer circunstância. A seguir também temos o Dr. João Paulo Luz, que seguiu agora para o doutoramento, agora é meu doutorando, co-doutorando, seguiu agora para a Faculdade de Letras para o seu doutoramento, e que também é um produto, o seu mestrado também é um produto deste projeto, mas também queremos, eu como orientador, a representar o Politécnico no contexto da Faculdade de Letras, logicamente também será um produto associado. A sua tese de mestrado foi revolucionária, chamava-se o Portejano. O Portejano porquê? Porque é aquele famoso Deus romano das duas caras. E na sua investigação, e o Dr. João Paulo Luz eu digo que é um arqueólogo do conhecimento, ele consegue tirar informação destas pedras, peço desculpa, sabe? Para quem me conhece e vai ouvir isto sabe que eu tenho uma linguagem um pouco própria. Ele conseguiu provar que o Porto liberal mas não tanto. Porque quando chegou a altura de aclamar o Sr. Dom Miguel, em determinada altura do contexto político, ele deu com umas largas centenas de assinaturas notáveis da cidade do Porto em 1828 a aclamar o Sr. Dom Miguel. Portanto, esta questão do Porto ser uma cidade liberal, não, o Porto é uma cidade tão liberal quanto as outras, mas possivelmente perante as circunstâncias como era a forca, que vem a acontecer com os mártires da liberdade em 1829, as pessoas acharam que talvez fosse um pouco mais seguro estar a aclamar. A doutora Delfina Jagundo também integrei, embora ela neste momento esteja um pouco com o seu trabalho suspenso por questões pessoais, porque tinha a ver o seu trabalho de mestrado com 3 testemunhos de refugiados da Segunda Guerra Mundial, 3 contextos diferentes de refugiados, portanto, não só de fé judaica, mas também, por exemplo, católicos, e, sobretudo, fugidos da própria Alemanha e da Áustria. Ou seja, a resistência ao nacionalsocialismo não se pautou só pela resistência francesa, que
é até um pouco vinculada mais ou pela resistência dos noruegueses ou dos dinamarqueses ou de quem foi ocupado pelos nazis durante a Segunda Guerra, mas dentro da própria Alemanha e neste caso da Áustria, são os exemplos que ela deu-se ao trabalho de inquirir famílias descendentes ou ascendentes de pessoas que vieram para cá durante a Segunda Guerra fugidas, refugiadas do contexto da guerra e da perseguição política. O Dr. Paulo Leite Pereira fez uma tese de mestrado também muito boa. Ele é quadro superior de esportes de Leixões, da PDL, e fez uma tese sobre o movimento de navios no Porto de Leixões durante o período da Segunda Guerra. Então, um bocadinho atrás, porque era curioso, levou-nos aqui a algumas questões que era costuma suscitar até curiosidade das pessoas, que é a espionagem. O normal das pessoas, o cidadão normal, no bom sentido, quando é, digamos, bombardeado em termos mediáticos com a história, fica a pensar é que a espionagem se processou toda em Lisboa. Na linha eram os espiões alemães, ingleses, americanos, todos entre Lisboa e a linha de Estoril. Aliás, inclusivamente, uma pessoa bastante conhecida no meio literário, que fez a origem ao filme, o Ian Fleming, criador do personagem 007, esteve a prestar serviço o SOE, Special Operations Executive, em Portugal durante a guerra. A questão é que eu e o Dr. Paulo Leite Pereira, começámos a observar a documentação e havia também movimentação de espionagem no Porto durante a Segunda Guerra. Portanto, começar a descentralizar a ideia generalizada que todo o processo da Segunda Guerra, sendo Portugal um país neutral ou numa situação de não beligerância, no risco de ser invadido, diga-se de passagem, 2 vezes que esteve por Marinha Negra de entrar na guerra, mais a questão dos Açores, isto aqui no livro, não temos tempo para desenvolver, mas é um dos cunhos do projeto, é desenvolvido em sede do projeto. Começámos a verificar que havia movimentações de navios. Os espiões, por exemplo, um dos objetivos dos espiões teriam vindo para o Porto, tanto alemães como ingleses, a uma certa altura. Quase, aqui não posso dizer para onde é que iam alojar-se, porque é questões comerciais, mas alojavam-se em hotéis bem conhecidos da cidade de Porto que existiam à época, na Rua de Santa Catarina. O que é que eles vinham espiar? O que é que havia de interesse no Porto para espiar? Nomeadamente o Porto de Leixões. Precisamente por causa do movimento de navios, e era uma ironia, porque o Porto de Leixões já estava concluído, ter navios possivelmente ingleses ou cargueiros ingleses do lado direito dos braços do Porto e navios alemães do lado esquerdo, ou ao contrário, agora estou assim a extrapolar, a receber o que é? As nossas exportações das conservas de peixe, por exemplo, que saíram ali das conserveiras de Matosinhos, tanto para um lado como para o outro. Um dia alguém que faça uma tese sobre as conservas de peixe na presença, nós mandámos para a guerra as nossas latas de conservas. Imagina os italianos, alemães e ingleses a comer sardinhas portuguesas, isso é sabido, há livros de exportação, mas mais importante aquilo que era proibido e que possivelmente saía clandestinamente nos navios, que era o caso do Wolfram. E o Wolfram era uma situação um bocado delicada, porque Portugal, não sendo aparentemente não alinhado com os lados da guerra, estava-se a exportar Wolfram. Qual era a importância do Wolfram? Era essencial para o fabrico de munições, nomeadamente munições para perfuração de blindados. E além disso, também ver qual era o sistema defensivo. Isso possivelmente também apareceria. No caso de Portugal entrar em guerra, qual era o sistema defensivo que estava montado aqui até à fronteira. Porque Portugal não estava propriamente a dormir, conforme se pensa. Nós tivemos mais homens mobilizados durante a Segunda Guerra que durante a Primeira, e pouco se sabe. Nós tínhamos 120 mil homens mobilizados de 1939 e 1945. 30 mil deles foram para os Açores. Mas, digamos assim, as balizas cronológicas, e que isto patrimonialmente é muito rico, são, digamos assim, 5 pontos que este projeto tem. O liberalismo e as guerras civis em Portugal, de 1820 a 1847. Ainda não entramos, ainda estamos a estudar o período de 1820 à Primeira Guerra Civil, que é de 28 a 34. Portanto, eu próprio, também está aqui nos produtos esperados, dizia aqui que havia de ter um livro publicado em Inglaterra sobre o assunto, da Alien Books. Entretanto, não sabia que também iria fazer um livro sobre o mesmo tema, digamos que é a versão portuguesa, mas que já está no mercado. E recebi agora um convite da mesma editora inglesa para outra publicação para a Guerra Peninsular, portanto, para as invasões francesas. Portanto, está a correr bem também da minha parte, estou a cumprir.
Portanto, esta parte ainda não tocamos, foi na Guerra da Patoleia. É um tema mais. Também está um bocadinho posto para o lado, não é por nós, estamos todos ainda um bocadinho fascinados com 1820 e a Primeira Guerra Civil, o Sr. Dom Pedro, a figura de Dom Pedro, Dona Maria, mas depois lá terá que se chegar àquilo que é a Guerra da Patoleia, que também é importante. Apesar de ter sido assim algo que não se gosta muito de falar, por qualquer razão, e que agora devemos dar a volta. Também não se gostava de falar de História Militar e agora falamos. O outro tema é a Primeira Guerra Mundial e Portugal, 1914-18, também tratámos disso. Aliás, estava nas próprias teses de mestrado, era obrigatório ao falar de determinados contextos, vir ao contexto da Primeira Mundial. Eu próprio também produzi uma história, estive ligada como autor a uma história concisa da Primeira Guerra Mundial, que foi lançada pela Comissão Portuguesa de História Militar, ao qual agora também pertenço à Comissão Científica. Portanto, há aqui ligações que se vão fazendo de parceria, em que a minha filiação de investigador também começa a estar ligada a outras digamos, instituições. O património cultural deveria ser o conceito mais democrático da identidade, porque é que todos nós, por vezes, é uma arma de arremesso político. Ou atacando, como forma de protesto, ou servindo-se dele como forma de consolidação de um determinado ideário político. Nós sabemos que os totalitarismos, sejam à esquerda ou à direita, fazem uso do património como retrato, como consolidação de determinadas ideologias. Eu penso que, como eu e outros colegas que terão projetos semelhantes a decorrer outras instituições, ou até mesmo futuramente em sede da própria escola e do Politécnico, das universidades e politécnicos do país, a questão da identidade e do vandalismo, isso não é de agora, não vai lá com uma ação muscular. A teoria da bastonada não é que resolve isso. A questão das vandalizações sempre existiu, agora é feito com grafites e deitar estátuas abaixo, mas isso já desde que há um descontentamento. Por vezes as pessoas voltam-se contra a pátria, porque a pátria sentem que não estão a ter o retorno, e além disso, há sempre uma manobrabilidade política, tanto à esquerda como à direita, quando eu sou auditor de Defesa Nacional, que era exatamente essas questões de como levar a cidadania, como implementar os princípios de cidadania nas camadas mais novas. Devia começar muito cedo, desde ter a idade, nos ciclos mais básicos do ensino, a ser implementado o conceito de cidadania. Mas não é como tem acontecido, sacrificando, por exemplo, as disciplinas de História. É que se tenta sacrificar as disciplinas de História para criar umas disciplinas de cidadania. Não, a História não pode ser. Aliás, a História tem sido a grande sacrificada nos planos curriculares de ensino. Acham que a História é acessória. Por vezes, e na análise política, muitas coisas têm acontecido nos últimos anos por os políticos não lerem os livros de História. Portugal na Segunda Guerra Mundial é o terceiro ponto de investigação, 39-40, e depois há aqui os subpontos, ou pontos, onde encaixa algumas ações que também, no fundo, aqui também irão entrar, que é património e cultura na história militar e educação para a história e cultura militar.